O deputado federal Marcel Van Hatten se manifestou em vídeo divulgado pelas redes sociais sobre a morte no cárcere do preso político Clériston Pereira da Cunha quando disse: "Estou absolutamente indignado, revoltado. Meus sentimentos à família do Clériston e, principalmente, meu maior sentimento de injustiça que nesse momento me acomete, quero ver transformado em ação contra aqueles que estão abusando do poder." Ao divulgar o vídeo, o deputado disse: "Revoltante. Preso do 8 de janeiro com comorbidades, morreu hoje na Papuda. Ele tinha pedido de soltura do Ministério Público, não analisado pelo STF desde o dia 1º de setembro. Clériston Pereira da Cunha já tinha laudo médico desde o dia 11 de janeiro, atestando o risco de vida. Dizia o laudo: em função da gravidade do quadro clínico, risco de morte pela imunossupressão e infecções, solicitamos agilidade na resolução do processo legal do paciente." De acordo com o prontuário do réu, Clériston recebeu atendimento durante o encarceramento por no mínimo 36 vezes, até, infelizmente, vir a óbito hoje. 36 vezes. No dia 31 de maio, sua defesa havia protocolado pedido de liberdade provisória e alertava que a não concessão poderia vir a acarretar a morte do réu. No dia 1º de setembro, o próprio Ministério Público deu parecer acolhendo o pedido da defesa do réu pela concessão da liberdade provisória. Desde então, portanto há mais de 2 meses, o ministro Alexandre de Moraes não despachou o pedido da defesa. Hoje, 20 de novembro, Clériston veio a óbito durante banho de sol no pátio da Papuda após mal súbito. Meus sentimentos à sua família e meu total repúdio à injustiça que lhe custou a vida. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para tentar diminuir a dor da família e a angústia dos demais presos ilegalmente. Aliás, há, no mínimo, outros 7 presos na Papuda que aguardam também despacho igual do ministro Alexandre de Moraes, alguns também com comorbidades. Estamos oficiando o STF com os dados de cada um. CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE é absolutamente necessária e já passa há muito da hora de o Senado deliberar sobre os pedidos de impeachment de ministros do STF já protocolados. A ausência de resposta às petições de advogados de defesa nos inquéritos políticos conduzidos por Moraes e em outros processos semelhantes nas cortes superiores vem sendo constantemente denunciada pelos advogados. Em audiências públicas realizadas na Comissão de Segurança Pública do Senado, assim como em audiências públicas realizadas na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, dezenas de advogados relataram aos senadores e deputados que não há avaliação das petições feitas pela defesa dos presos políticos. Essas audiências públicas estão documentadas nos anais das 2 casas legislativas. O ministro Alexandre de Moraes foi convidado várias vezes a participar das audiências públicas, mas sempre ignorou os convites dos parlamentares. Também no plenário da Câmara e do Senado, parlamentares vêm denunciando há anos os abusos e violações de direitos humanos cometidos nos inquéritos políticos conduzidos nas cortes superiores. O senador Marcos Duval, ele próprio alvo de um inquérito, denuncia constantemente a censura imposta a um senador da República, diretamente ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que nada fez para proteger as prerrogativas dos parlamentares, os direitos dos cidadãos ou a independência dos poderes. Outros parlamentares que já foram alvo de inquéritos também tiveram suas demandas ignoradas pelos presidentes das 2 casas legislativas. A ausência de análise das petições também foi mencionada nos primeiros julgamentos dos réus do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal. Após ouvirem os advogados dos 3 primeiros réus, a Corte decidiu alterar os julgamentos desses presos para que os advogados não mais apresentassem suas sustentações orais ao plenário do STF.
Há poucos dias, advogados da Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro levaram mais de 100 petições à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Na última semana, foi a vez de uma delegação de parlamentares levarem denúncias à mesma comissão e também a parlamentares americanos. Essas petições se juntaram a outras dezenas que se acumulam naquela corte há quase 5 anos. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos de forma monocrática, sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Assim como nos inquéritos do STF, também nesses inquéritos as petições da defesa não são apreciadas. Há mais de 28 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Absolutamente revoltante. Clériston Pereira da Cunha faleceu hoje na Papuda, próximo às 10 horas da manhã. Ele que estava preso desde o dia 8 de janeiro e desde o dia 11 havia um laudo médico assinado dizendo que ele tinha um quadro clínico muito grave com risco de morte pela imunossupressão e infecções. Desde o dia 1º de setembro, o Ministério Público já havia pedido ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, a soltura da sua prisão provisória. E durante todo esse período em que Clériston esteve ilegal e inconstitucionalmente preso, ele foi atendido no mínimo 36 vezes pela equipe médica da Papuda. Esses são os registros do seu processo e por isso estou absolutamente revoltado, indignado. Meus sentimentos à família do Clériston e principalmente o meu maior sentimento de injustiça que nesse momento me acomete, quero ver transformado em ação contra aqueles que estão abusando do poder. Só para vocês saberem, há no mínimo outros 7 presos, exatamente 7 presos, que aguardam, depois de pedido no Ministério Público, a soltura por parte de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está cometendo crime de responsabilidade, passível de impeachment, e eu diria inclusive de coisa muito pior, por não estar decidindo nestes casos após meses, repito, meses de pedido do Ministério Público de soltura de presos provisórios e neste caso um preso provisório de comorbidades graves que passou mais de 30 vezes pelo serviço médico da Papuda e hoje, lamentavelmente, veio a óbito. É algo
revoltante, é de se indignar, e podem ter certeza que nós estamos tomando todas as atitudes cabíveis. Instalação da CPI do abuso de autoridade se torna completamente necessário e urgente na Câmara dos Deputados, além do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tem responsabilidade sobre essa situação, não só desta morte que aconteceu no dia de hoje, mas de outras que podem ainda ser evitadas, mas que, se continuar nessa situação, certamente também ocorrerão. Espero que justiça de verdade seja feita no Brasil, não esse tipo de abuso de autoridade e de injustiça que nós estamos vendo todos os dias na nossa nação. Brasileiros, hoje, dia 20 de novembro de 2023, morreu o senhor Cléristo Pereira da Cunha no presídio da Papuda, em Brasília. Cléristo é um dos presos do 8 de janeiro. Essa morte tem que ser creditada obrigatoriamente na conta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Nós, advogados do 8 de janeiro e as pessoas de bem do país, exigimos que o Senado Federal atue imediatamente para afastar Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Até quando nós vamos ficar assistindo essas barbaridades sob os olhares complacentes do Senado Federal e também dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal? Chegamos ao limite, não dá mais, não aguentamos mais. Providências têm que ser tomadas imediatamente, inclusive no âmbito criminal. A Procuradoria da República tem que atuar para responsabilizar criminalmente Alexandre de Moraes. Eu quero deixar aqui a minha solidariedade, o meu apoio restrito à família do Cléristo. Eu estou à disposição de vocês no que for necessário. Deus abençoe a nossa nação.